Olá, tudo bem? As camisas se tornaram uma peça coringa no guarda-roupa feminino, especialmente no cenário atual, onde a moda temporal e o conceito de menos é mais ganham cada vez mais destaque. Elas são um clássico versátil que une conforto e sofisticação e são indispensáveis para quem deseja compor looks elegantes e práticos em diferentes ocasiões. Além disso, são perfeitas para os períodos de transição entre as estações. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o corte e a costura da camisa Fernanda, uma modelagem básica com a cava levemente deslocada, abertura da manga, acabamento com carcela e a vista com botões escondidos. Ela pode ser confeccionada em diversos tipos de tecidos. Para a confecção você pode utilizar tricoline, cambraia, linho de camisaria, crepe, chambray, lese, seda, viscose, flanela, né? Enfim, há uma infinidade de tecidos que podem ser utilizados na confecção da camisa. A escolha do tecido vai depender da proposta da peça. E para adquirir o molde da camisa Fernanda, basta acessar o meu site ou clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário. E um detalhe do molde é que com o molde da camisa Fernanda você tem a opção de criar dois modelos de camisa. Um dos modelos é com a vista embutida, como da camisa lilás. E a outra opção é fazer a camisa com a vista simples, como essa rosa que eu estou usando. Além disso, o molde ele possui duas opções de modelos de bolso. O bolso chapado retangular e o bolso chapado chanfradinho. O molde da camisa Fernanda é um modelo atemporal, não sai de moda e é tendência o ano inteiro. Então, se você quiser uma camisa nova ou está procurando uma camisa para uma ocasião especial, molde da camisa Fernanda não tem erro. Hoje, o kit de moldes está disponível para compra no site nos tamanhos 34 ao 48. Mas dentro de uns 10 dias também teremos o kit nos tamanhos plus size. Então, se você tiver interesse nos tamanhos plus size, pode enviar uma mensagem no meu WhatsApp ou então você pode deixar uma mensagem aqui nos comentários que assim que liberar o kit nos tamanhos do plus size, eu já aviso vocês. Agora, como escolher o tamanho ideal do molde? Para escolher o tamanho do seu molde, meça a circunferência do busto. Você vai passar a fita aqui no contorno do busto. Aqui você não vai apertar e também não vai deixar folga. E depois que você tirou a medida de circunferência do busto, você vem aqui na tabela de medidas e vai verificar qual é o tamanho. Então, por exemplo, se você achou lá 103 centímetros de busto, 103 está aqui, ó, entre 101 e 104. Então, o seu tamanho de molde vai ser o 46. Se você achou 91 centímetros, 91 tá aqui, ó, entre 89 e 92. Então, o seu tamanho de molde vai ser o tamanho 40, tá? Uma outra informação que tem aqui na tabela de medidas são as medidas finais da peça. Ou seja, depois que você costurou a peça, né? Então, essas aqui vão ser as medidas finais da peça. Aqui já tem toda a parte de folga de vestibilidade, tá? Agora, antes de começar o corte da peça, eu vou mostrar alguns detalhes aqui no molde. Aqui está a frente esquerda com a vista simples e aqui a frente direita com a vista escondida. Para fazer o modelo da camisa lilás, você vai cortar a frente direita, que tem a vista escondida, uma vez. E vai cortar a frente esquerda, que tem a vista simples, uma vez também. Agora, se você quiser fazer o modelo da camisa rosa, onde os dois lados são com a vista simples, você vai cortar o molde da frente esquerda duas vezes. E vai esquecer o molde da frente direita. E o molde já possui margem de costura de 1 centímetro. Então, se você optar pela costura fechada, com acabamento, com overlock, zigue-zague ou viés, não precisa acrescentar margem de costura ao molde. Mas, se você optar pela costura francesa, será necessário acrescentar meio centímetro em algumas partes, nas partes onde será feita a costura francesa. Nesse caso, acrescente meio centímetro nos ombros, frente e costas, nas laterais, frente e costas, nas laterais da manga e na cabeça da manga,
e nas cavas frente e costas. Você pode acrescentar esse meio centímetro no molde antes de destacar os moldes do papel, ou você pode acrescentar meio centímetro quando for fazer o corte do tecido. Eu prefiro acrescentar aqui no papel para não esquecer na hora de cortar o tecido. Outro detalhe que eu quero mostrar aqui é a descrição do molde. Primeiro tem a descrição da parte do molde e o tamanho do molde. Depois tem o modelo da peça. Esse é o modelo TM007 Camisa Fernanda. Abaixo do modelo tem a descrição do tecido e da quantidade a ser cortada. No molde da frente esquerda, por exemplo, o tecido a ser utilizado é o tecido 1, que é o tecido principal. Mas qual é o tecido 1? A resposta está nessa ficha de consumo de matéria-prima que você recebe com o molde. Aqui estão as quantidades e as sugestões de tecidos e aviamentos. Então, aqui no molde da frente esquerda, o tecido 1 é o linho, a cambraia, o crepe, é a sugestão de tecido a ser utilizado na confecção da peça. E logo depois tem a descrição da largura que foi utilizada no cálculo da quantidade. Então, a quantidade sugerida para cada tamanho foi calculada para tecidos com 1,40 de largura. Caso o tecido que você for utilizar for mais estreito que a largura que estiver descrita, você vai precisar de uma quantidade um pouco maior de tecido. Logo abaixo tem o tecido 2. O tecido 2, nesse caso aqui, é a entretela de malha. Essa entretela é opcional e geralmente utilizo como base em tecidos muito finos para dar uma leve estruturada ao tecido. E a mesma coisa, o cálculo para a quantidade foi feita com entretela de 1,40 de largura. Se ela for mais estreita, você vai precisar de uma quantidade maior. O tecido 3 é a entretela de algodão termocolante. Essa é a entretela que vai dar estrutura para a gola e para os punhos. Aqui as sugestões são a entretela fina, média ou grossa. A quantidade também foi calculada para entretelas com 1,40 de largura. A entretela fina geralmente você vai utilizar para tecidos mais finos, a média para tecidos médios e a grossa você vai utilizar quando quiser uma gola bem estruturada. O tecido 4 são os gabaritos. Eles estão aqui porque na descrição do molde eu preciso destacar que é um molde gabarito. E por isso, nesse caso, não vai nenhuma descrição aqui na ficha de consumo. E abaixo dos tecidos tem a quantidade de aviamentos, que aqui no caso são os botões. No caso da camisa com a vista escondida, você vai precisar de 5 botões para a vista interna e 5 botões para os punhos e para o pé de gola. Eu separei os botões porque na vista interna você pode optar por um botão mais simples e no pé de gola e nos punhos pode optar por botões diferenciados. E no caso da camisa com a vista simples, você vai precisar de 10 botões. É a soma dos dois. Então, para saber qual tecido utilizar para cada molde, sempre procure a descrição na ficha de consumo. E também sempre observe a quantidade a ser cortada. 1 vez, 2 vezes, 4 vezes. Outro detalhe importante é medir o retângulo de referência. Ele precisa ter 4 por 4 centímetros. Se ele não tiver 4 por 4, verifique a configuração da sua impressora. Para quem optar pela confecção da camisa com a vista escondida, precisa ficar atenta ao corte das frentes. Tanto a frente direita como a frente esquerda precisam ser posicionadas com a descrição sobre o lado direito do tecido. Se você virar o molde com a descrição para baixo ou posicionar o molde sobre o avesso do tecido, a vista escondida, que deve ficar no lado direito da peça, vai ficar no lado esquerdo. Então, preste bastante atenção na hora do corte. E o próximo passo é o corte do tecido. Mas antes, para facilitar, faça os piques da posição do bolso. Caso não tenha o furador, faça os piques com a tesoura. Agora dobre o tecido ao meio, alinhando as orelhas do tecido. Aqui eu estou com o direito do tecido voltado para cima. E nesse molde tem um detalhe a ser observado. A frente direita é maior que a frente esquerda. Isso porque a frente direita tem a vista embutida. Nesse caso, posicione uma frente sobre a outra. Faça o alinhamento deixando os moldes em paralelo com a orelha. Mas não fixe
os moldes da frente com alfinetes. Apenas posicione os moldes. As duas frentes serão cortadas somente no final. Agora faça o encaixe das costas, da manga e das demais partes. Ainda tem o bolso, mas como ele será cortado uma única vez, eu vou deixar para cortar no final. Faça o encaixe dos moldes conforme o plano de encaixe que você recebeu. Faça o alinhamento correto dos moldes, deixando-os em paralelo com a orelha do tecido. Lembrando que o punho deverá ser cortado 4 vezes. Em seguida, corte as partes. E para cortar as frentes, posicione as duas partes do tecido com o lado direito voltado para cima. Em seguida, posicione os moldes com a abertura voltada para a orelha do tecido, deixando o fio do molde em paralelo com a orelha do tecido. Em seguida, corte as frentes. E para finalizar, corte o bolso. Com todas as partes cortadas, faça a marcação dos piques. Na frente esquerda, também faça a marcação da posição do bolso. E se o direito e o avesso do tecido forem muito parecidos, faça uma marcação no lado do avesso do tecido para facilitar na hora da costura. Em seguida, corte as partes da entretela, do pé de gola, da gola e dos punhos. Os punhos são cortados 2 vezes e o pé de gola e a gola são cortados uma vez. Aqui eu estou utilizando a entretela autocolante de algodão média. E na sequência, entretele 2 partes do punho, uma parte da gola e uma parte do pé de gola. Depois de entretelar todas as partes, eu já faço a costura da gola, dos punhos e também faço a costura da carcela na abertura das mangas. Se você é iniciante na costura e não sabe como fazer a costura da gola, dos punhos e da carcela, assista aos vídeos do módulo 3. O próximo passo é costurar o bolso. Para deixar o bolso no tamanho correto, utilize o molde do gabarito do bolso que acompanha o molde. Se você não souber como fazer a costura do bolso, assista ao vídeo do passo a passo que está disponível no módulo 3. Depois de finalizar a costura do bolso, faça a costura das vistas. Começando pelo lado esquerdo. Veja que aqui no molde tem 2 piques na parte de cima e na parte de baixo da vista. Essa é uma vista simples. Pelo lado avesso da peça, no primeiro pique, faça uma dobra de 1 centímetro e vinque com ferro. E no segundo pique, faça uma dobra de 2,5 centímetros e também vinque com ferro. Agora aqui no lado direito, a vista é escondida e há 1, 2, 3, 4 piques. Aqui também serão feitas 2 dobras. Porém, aqui a primeira dobra será feita no segundo pique. Você vai dobrar a vista para o lado do avesso da peça e vai vincar com o ferro. E a segunda dobra será feita no último pique, também para o lado avesso da peça. Para fazer as dobras, utilize o gabarito de medidas. Faça a primeira dobra de 1 centímetro e vinque com ferro. Na sequência, faça a segunda dobra de 2,5 centímetros e também vinque com ferro. E na vista direita, faça a primeira dobra no segundo pique. Essa dobra é de 3,2 centímetros. Então, aqui no gabarito, ela vai passar um pouco da marca de 3 centímetros.
e vinque com ferro. Agora faça a segunda dobra no último pique. Essa dobra tem 4,7 centímetros. Aqui no gabarito vai ficar um pouco antes da marca de 5 centímetros. E também vinque com ferro. E o próximo passo é costurar as vistas. Na vista esquerda será feita uma costura sobre a primeira dobra que foi feita. E na vista direita será feita uma costura no pique entre as duas dobras. A distância do centro da frente até a costura é de 2,5 cm. E se você tem pouca experiência, fixe alguns alfinetes para facilitar na hora da costura. Posicione a agulha a 2 ou 3 milímetros da dobra, inicie e finalize com a costura de retrocesso. E na vista direita, se achar necessário, também fixe alguns alfinetes para facilitar na costura. Para fazer a costura da vista escondida, posicione a agulha no pique que está entre as duas dobras. E para fazer a costura reta, utilize o guia magnético. Posicione o guia rente à dobra do tecido. Agora, se você não tem o guia magnético, pode estar utilizando uma fita adesiva. E da mesma forma, cole a fita rente à dobra do tecido. Inicie com a costura de retrocesso e durante a costura mantenha a dobra do tecido alinhada com o guia. Perceba que na parte de trás eu estou segurando o tecido. Isso ajuda a controlar o tecido para ele se manter reto. Mas tome cuidado para não puxar o tecido. Apenas segure para ele se manter em linha reta. E esse é o resultado da costura da vista escondida. O próximo passo é alinhar as costuras com o ferro. Alinhe as costuras da vista esquerda e alinhe as costuras da vista direita. E na vista direita, tombe a vista escondida sobre a vista aparente e vinque com o ferro. E aqui a costura das vistas está finalizada. Em seguida, faça a costura de união dos ombros. Nessa peça eu optei pela costura fechada. Mas se você optou pela costura francesa, assista ao outro vídeo que está disponível abaixo deste. Lá eu mostro como fazer a costura francesa em todas as partes da camisa. Para fazer a costura dos ombros, posicione o direito sobre o direito, alinhe as bordas do ombro frente com o ombro costas e faça uma costura deixando uma margem de 1 centímetro da borda. Inicie e finalize com a costura de retrocesso. Na sequência, faça o acabamento com overlock ou zigue-zague. Ao finalizar as costuras do ombro, alinhe as costuras com o ferro. Abra bem as costuras, tombando a margem de costura para o lado das costas. Na sequência, faça a costura das mangas. Posicione o direito da manga com o direito da cava, mas antes confira a posição da abertura da manga. A abertura da manga deverá estar posicionada para o lado das costas da camisa. Veja que essa manga está com a abertura para frente, então eu vou trocar a manga. Agora, com a abertura da manga voltada para o lado das costas, faço o encaixe do pique do centro da cabeça da manga com a costura do ombro. E também faço o encaixe das extremidades. Agora faço o alinhamento das bordas. Mas você vai perceber que a cabeça da manga é levemente maior que a cava e vai sobrar um pouco de tecido na cabeça da manga. E para que não sobre, é necessário puxar bem a cava e encaixar a cabeça da manga. Faça o processo em pequenas partes. Puxe bem a cava e encaixe a cabeça da manga. Faça o processo até finalizar o encaixe da manga.
Agora na costura, inicie com a costura de retrocesso e deixe uma margem de 1 cm da borda. Faça a costura pelo lado da cava. Durante a costura, alinhe as bordas. E sempre que precisar parar a costura, mantenha a agulha abaixada. Mantenha a costura do ombro voltada para trás. E finalize com a costura de retrocesso. Em seguida, faça a costura de acabamento com overlock ou zigue-zague. E faça o mesmo processo na outra manga. E esse é o resultado da costura da manga. Agora aqui vai uma dica. Se você achar difícil fazer o encaixe dessa forma, você pode fazer uma costura de embebimento na cabeça da manga. A costura de embebimento irá reduzir o tamanho da cabeça da manga, facilitando o encaixe na cava. Para fazer a costura de embebimento, aumente o comprimento do ponto para o comprimento 4 ou 5. Agora divida a parte da frente da manga e fixe um alfinete. Também divida a parte das costas da manga e fixe um alfinete. A costura de embebimento será feita entre os alfinetes. Inicie a costura deixando uma margem de meio centímetro. Agora faça o encaixe do pique do centro da manga com a costura do ombro. Encaixe as extremidades. E para que a cabeça da manga se encaixe com facilidade na cava, puxe um pouco a linha da costura do embebimento. Mas tome cuidado para que a parte embebida não fique franzida. Você vai perceber que ao puxar a linha, a cabeça da manga vai formar uma curvatura. Agora, alinhe as bordas. Faça o mesmo processo no outro lado. O processo de costura da manga é o mesmo. E esse é o resultado da manga com a costura de embebimento. Ao finalizar a costura da manga, abra as costuras com ferro. Primeiro pelo lado do avesso, tombando a margem de costura para o lado do corpo da camisa. Em seguida, abra as costuras pelo lado direito da peça. O próximo passo é fechar as laterais. Posicione o direito sobre o direito e faça o encaixe das costuras da cava. Perceba que as costuras das cavas estão tombadas para o lado do corpo. Alinhe as extremidades da manga e, se precisar, fixe alfinetes para auxiliar na costura. Faça o encaixe dos piques da cintura e alinhe as extremidades. Comece a costura pela manga. Deixe uma margem de 1 centímetro da borda e inicie com a costura de retrocesso. Durante a costura, mantenha as bordas alinhadas e finalize com a costura de retrocesso. E repita o processo no outro lado. E esse é o resultado da costura. Veja que quando você faz o encaixe das partes com o auxílio de alfinetes, o resultado é um encaixe perfeito das costuras. Na sequência, faça a costura de acabamento com overlock ou zigue-zague. E para finalizar, abra as costuras com o ferro. Primeiro pelo lado do avesso, tombando a margem de costura para o lado das costas e depois no lado direito da peça. O próximo passo é costurar a gola e os punhos. Se você não sabe como finalizar a costura da gola e dos punhos, assista aos vídeos que estão disponíveis no módulo 3. Só um detalhe na costura da gola. Quando o tecido tem um pouco de elastano como este, ou quando o tecido tem a trama mais aberta, como é o caso da flanela e do linho,
a tendência é que o decote estique um pouco, ficando um pouco maior do que o pé de gola. Então, nesse caso, faça a costura de embebimento no contorno do decote. Altere o comprimento do ponto para o ponto 4 ou 5 e deixe uma margem de costura de meio centímetro da borda. Não faça costura de retrocesso. E tome cuidado para que a costura do ombro fique voltada para as costas. E para fazer o encaixe do decote com o pé de gola, puxe um pouco a costura de embebimento até chegar na medida do pé de gola. Muitas vezes nem será preciso puxar a costura, a própria costura de embebimento já faz o ajuste. Agora faça o encaixe dos piques do centro, das extremidades e alinhe as bordas. Só é importante observar que ao alinhar as bordas, o decote não pode ficar franzido. E finalize fazendo a costura da gola. Esse processo também está disponível no módulo 3, no passo a passo da costura da gola. O próximo passo é fazer a costura dos punhos. Aqui na manga tem uma prega. Faça o encaixe dos piques tombando a prega para o lado da carcela. Faça uma costura de travete sobre a prega e em seguida costure o punho. Esse processo também está disponível no módulo 3, no passo a passo da costura do punho. Depois de finalizar a costura dos punhos, faça a costura da bainha. Mas antes, eu gosto de verificar se as vistas estão com o mesmo comprimento. E se estiver com alguma diferença, refile a parte maior. Aqui vou fazer a costura de 2 viras, mas se preferir, pode fazer a bainha refilada ou pode fazer o acabamento com overlock e fazer uma virada de meio centímetro. Para finalizar, faça a marcação da posição dos caseados na vista esquerda e nos punhos. Infelizmente aqui acabei esquecendo de gravar essa etapa, mas eu vou mostrar como fazer a marcação com o caseado já pronto. Para marcar a posição dos caseados na vista, utilize o gabarito da frente. Posicione a parte arredondada sobre o pé de gola e faça a marcação. Em seguida, dobre a ponta do gabarito, cerca de 2 centímetros, e encaixe-o sobre a vista interna. Fixe o gabarito com alfinetes e faça a marcação dos demais caseados. Antes de costurar os caseados, sugiro que experimente a camisa e verifique se a posição do caseado na altura do busto está adequada para você. Ele deve ficar na altura do mamilo, garantindo que essa região não abra ao se movimentar. E por que eu indico você fazer essa marcação com o alfinete e provar a camisa primeiro antes de fazer o caseado? Nesse segundo botão, aqui tem o primeiro botão que é do pé de gola, aí vem o primeiro, vem o segundo botão. Esse segundo botão, ele precisa ficar aqui, ó, na altura do mamilo. Quando ele tá na altura do mamilo, ó, quando você faz essa movimentação, que você puxa a camisa para trás, essa parte aqui, ó, ela não se abre. Então, você não vai conseguir ver aqui dentro, você não vai conseguir ver o sutiã, né? Então, ele vai estar na posição correta. Agora, se esse botão aqui, ele estiver um pouco acima, o outro aqui embaixo, corre o risco de aparecer o sutiã. Eu vou mostrar aqui, vou colocar um alfinete um pouco para cima. Eu vou colocar um outro mais para baixo. E vou abrir aqui. Ó, agora quando eu faço essa movimentação, tá vendo que ele abriu aqui? Por quê? Porque esse botão ele não tá posicionado com o mamilo, tá? Então é importante que antes de você fazer a costura do caseado, você prove, coloque um alfinete para achar a posição correta. Isso porque uma pessoa tem o busto um pouco mais para baixo, né? Outras o busto um pouco mais empinado. Então, essa é a vantagem de você estar fazendo a sua própria peça, sua própria costura,
porque você consegue determinar a posição aqui do botão, tá? Então, a posição correta é sempre alinhado aqui com o mamilo. Por exemplo, nessa aqui, ela tá alinhada com o mamilo e eu gosto de usar ela assim mais aberta, mas tem gente que prefere ela aqui um pouquinho mais fechada. O segundo botão, ele tá aqui, ó. Talvez você considere esse segundo, aliás, o primeiro botão, né? Talvez você considere esse primeiro botão muito fechado, você prefere um pouco mais para baixo. Nessa parte aqui, entre o segundo botão e o pé de gola, você pode colocar mais de um botão, tá? Então, você pode colocar um aqui mais próximo e depois pode colocar um mais aqui em cima. Dessa forma, você fecha esse botão aqui na altura do busto e pode fechar um botão aqui mais para cima. Aí a sua camisa não vai ficar tão aberta, tá? Mas aí isso é questão de gosto. Eu gosto dela aberta até aqui, realmente na altura do mamilo. Eu gosto dela mais abertinha. Aí, essa parte aqui de cima também você que determina. E para finalizar, faça a marcação do caseado nos punhos. Lembrando que o passo a passo da marcação dos caseados, da costura do caseado e dos botões está disponível no módulo 3.